Olá! Saiba como foi a reunião da AMM com o presidente e o vice-presidente do TCE de Minas. E no estúdio, uma conversa com o procurador do Estado na área tributária, o professor Antônio Carlos Diniz Murta. É agora, no Jornal AMM. A diretoria da AMM se reuniu ontem com o presidente e o vice-presidente do TCE de Minas para expor a preocupação com o fechamento de contas em razão do atraso dos repasses pelo governo do estado. Esse momento que a gente está vivendo, que já vem se arrastando uma gravidade desde o início do ano, agora está mais sério ainda, porque nós temos que fechar o ano, tem 13º para pagar, tem todas as nossas despesas. É muito sério o que nós estamos vivendo, porque o governo do estado não cumpre com a gente, não paga o que deve para nós, mas quem responde por isso somos nós. Então nós viemos aqui expor isso para o Tribunal de Contas e o tribunal se mostrou sensível a isso, porque está sabendo da irresponsabilidade do governo do estado para conosco e vai nos auxiliar a achar uma forma de a gente adequar, cumprir a lei sem se comprometer diante da lei por uma responsabilidade que não é nossa. Os conselheiros estão cientes desse quadro de excepcionalidade, né, e que não faltará bom senso, né, no momento da apreciação das contas de governo municipais para perceber, no caso concreto, se um determinado movimento contábil ou financeiro, né, realizado pelo prefeito municipal foi decorrente, por exemplo, desse quadro específico, ou seja, de uma falta de repasse de recurso estatal do Estado, né, e que, portanto, o prefeito não tem, vamos dizer assim, nenhum controle sobre isso. O Jornal AMM de hoje recebe aqui no estúdio o professor doutor titular da cadeira de Direito Tributário da FUMEC e procurador do Estado na área tributária, Antônio Carlos Diniz Murta. Professor, bem-vindo ao estúdio. Agradeço, bom dia. Professor, então, para começar, eu queria que o senhor apresentasse para a gente um panorama geral do imposto territorial rural no país. Esse tributo, esse imposto é um ilustre desconhecido, sobretudo se considerar Minas Gerais, um estado com dimensões de um país, né, maior que a maior parte dos países do mundo e que, de fato, ignora a oportunidade que tem, os seus municípios têm, de fazer uso de uma receita que é absolutamente desprezada. Então, de fato, o ITR é um imposto da União Federal, mas os municípios podem aderir a um convênio que lhes permitam ter toda a arrecadação do ITR, porque se não o fazem, obtêm apenas 50% da arrecadação, e mesmo esses 50% são subavaliados na medida que a União Federal não teria os meios, ou não tem os meios ideais e efetivos de valorar a terra como os municípios poderiam fazê-lo e arrecadar 100%. Certo. E como que eles podem ajudar os municípios? Bem, os municípios, de fato, eles têm que ter em mente que tem que se preparar para obter essa receita e, se o fizerem de forma adequada, haverá uma evolução gradativa na arrecadação, na obtenção de recursos para fazer frente às suas necessidades. Está havendo um crescimento na arrecadação, no conhecimento sobre a possibilidade dessa arrecadação, mas pelos números da Receita Federal do Brasil, percebe-se que em Minas Gerais ainda há uma restrição, uma ressalva, ainda existe uma lentidão na ação. Os municípios precisam se unir para que haja uma ação concatenada, coordenada, para que se tenha uma receita global que tende a crescer cada vez mais. Tá certo, professor. Eu agradeço a presença do senhor aqui no estúdio. Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade e, apesar da celeridade desse contato nosso, é importante que eu dê o meu recado aos senhores prefeitos desse estado que gostamos tanto. Os senhores têm que ter atenção especial às oportunidades fiscais que existem aí. E essa oportunidade é uma oportunidade que está às suas mãos. O que falta talvez seja um trabalho de maior divulgação, um trabalho de reflexão, que os senhores devem fazer com aqueles que já aderiram e aprender com isso e buscar junto à Associação Mineira de Municípios, talvez um referencial técnico para dar efetividade à possibilidade de arrecadação maior desse tributo ou mesmo a arrecadação, que muitas vezes se percebe que ela não existe ou quase não existe. E os municípios merecem muito mais do que têm e os seus cidadãos merecem muito mais do que têm. Então, o dever agora e o desafio agora está com os senhores prefeitos. Eu agradeço. Tá certo. Obrigado, professor. O Jornal AMM fica por aqui.
essa entrevista ainda não acabou. Ela vai continuar no próximo programa com a Valesca Taide, que é mestranda em Direito na FUMEC e professora no Isabela Hendricks. Até semana que vem. E para mais informações, acesse portalamm.org.br.